De acordo com o site da Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, moram no Brasil atualmente 264 mil venezuelanos. E esse número continua a aumentar. Cerca de 500 venezuelanos atravessam a fronteira todos os dias. E o governo não sabe se esse número que nós acabamos de falar é o número exato, porque muitos deles vêm por conta própria. E aí fica difícil colocar nos dados oficiais do governo. Nesta esquina está o ex-policial Israel. No semáforo, a esposa pede ajuda. Com eles está uma criança, sua sobrinha. O professor Carlos Macena, que faz parte da nossa equipe, é quem conversa com o venezuelano. O senhor era policial? Abandonou a carreira para tentar vir aqui. Incrível. Muita necessidade em Venezuela. Em Venezuela há muita necessidade. O presidente é muito ruim, muito ruim. O salário não alcança para comprar comida. Sim. E estou vendo a necessidade de meu filho passando fome. Sim. Com fome, minha família. O carro estava quebrado, moto quebrada. Não pode como consertar porque não tem dinheiro. A casa também estava já cayéndose, a casa. Tuve que vender todo isso. Vendi esta casa também. Lá em Venezuela não tenho casa, não tenho nada. E quanto que essa venda da sua casa, do seu carro, você conseguiu quanto em dinheiro lá? $2.000. Na casa, $2.000. No dinheiro de vocês lá é quanto? Com $2.000 foi que eu trago a sua família para cá. Com $2.000. Foi com esse dinheiro que o senhor trouxe? Arrumei esse dinheiro e hicimos o viaje para cá. Legal, nós estamos aqui legal. O senhor agora está morando onde? Com a sua família? Aqui em Alvorada. Uma casa aí, estamos pagando R$800 uma casa. Sim. Por isso que ficamos aqui, porque aqui hay pessoas bondadosas, que por lo menos uno arruma um dinheiro, va arrumando para poder pagar a casa. E eu que precisa por aí serviço, eu faço muito serviço, de todo um pouquinho. Hoje hice um serviço, me ganhei R$60. Ontem hice um serviço, me ganhei R$60. Isso va arrumando para pagar aluguel. Son R$800. Por eso es que nosotros ficamos aquí, así en el Senado. Porque muchas personas, así como vocês, bondadosas, son mucho mejor que la de Manaus. É mesmo? Muito melhor. Ninguém aqui em Cuiabá me ha tratado mal. E a questão do emprego, o senhor tem procurado? Como é que está? Eu trabalho, pero fazendo diária, em um condomínio, que já falam por aqui, Belvedere. Aí, com uma moça, a gerente de aí, ela falou para mim que iba a hacerme una entrevista para esta semana que viene. Agora, semana que vem. Eu estou pidiendo a Deus que seja assim. Pero me dio 2 semanas de diária aí. E agora estou fazendo diária com um rapaz, haciendo mudança. Ah, sim. Mudança. Pero eu sabe pintar, eu sabe de pedreria, segurança. Só que estou procurando também, porque como eu sou motorista, estoy procurando, y eso sí quiero esa ayuda. Quiero tener cartón ese de permiso para carteira dirigir. De motorista. Eso. Sí. Es usted la cartera de motorista, pero de Venezuela. Sí. Más preciso es la de aquí. Sí. Esa es la ayuda que yo quiere porque preciso para trabajar de Uber, para no ficar más aquí, para no estar más aquí en esto. Esto da vergüenza, esto da vergüenza también. La gente lo que dice que le gustan es pedir, no, rapaz. Simplemente yo tenía un cartón que decía preciso trabajo y con mi número de teléfono ahí, que allí fue donde pegó la gerente de Belvedere y ella ligó para mí, me dio el rapaz de mudanza, pegó para mí y le... Pero es verdad que lo que quiere, me gusta es dirigir. Soy muy bom dirigir, de motorista, sim. Pero me falta el cartón eso. Questionamos o ex-policial sobre o fato de uma criança estar acompanhando a família para pedir esmola na rua, o que é considerado crime no Brasil. Ele tenta justificar. Uma moça da prefeitura que não podíamos ficar com ela acá e minha esposa estava sola. Solo que ela se puso a llorar e la trajimos para acá. Pero nosotros tenemos, eu tenho conocimiento que no puede tenerla ela ahí. Ella no puede estar ahí. Eu tenho conocimiento de eso. Entonces, pero como se puso a llorar, y eso, pero no. Nosotros no lo utilizamos a ella para que den dinero. Antes mi esposa estaba sola y vino una moza y le dio R$200.
Ela estava sola, ou seja, não precisava de lá. Lá 200? 200 reais. Eu conversei com alguns venezuelanos, eles estavam falando um pouquinho sobre a questão dos valores que se vendem lá. Parece que o salário lá é 400 mil bolívares, né? 400... ¿El salario lá? É. Sí, es ruim. Como 400 mil bolívares. 400 mil bolívares. E aí ele falou assim, 1 quilo de frango custa 500. 750 mil bolívares. Um frango. 1 kilo. 1 quilo. El frango puede costar 2 kilos, 1.500.000. 1.500.000 bolívares. Então um salário não compra um frango. No. Él manda para allá, para de Venezuela, 100 reais. La segunda feria, 100 reais. A dos hermanos que están al lado. A dos hermanos, 100 reales. El cambio para allá, le llegan a ellos, allá le llegan 3.500.000 bolívares, 100 reais. Y eso alcanza para comprar 2 frangos, un arroz, un macarrón. Un mes de trabajo allá, un día de comida. E aqui, um dia de trabalho, 2 semanas de comida. Ele conta que se voltar para a Venezuela será preso, pois abandonou o trabalho na polícia para vir morar no Brasil. Lá, seus superiores consideraram a atitude como uma traição à pátria. Quando eu fui a retirar-me da polícia, eu falei para ele em meu comando, allá em meu comando, que não queria trabalhar mais, que precisava meus documentos. Não me deram nenhum tipo de documentação de polícia, nada. Nada, o sea, dame mi documentación, que no quiero trabajar más. No. Lo ponen a uno traición a la patria. Ah, sim, sim. Já abandonou, né? Sí, que abandoné, no, traición a la patria. Y que me iban a meter preso a mí. Y no. Próximo dali, na rotatória do bairro Morada do Ouro, com a avenida do CPA, a cena se repete. 3 crianças estão com a mãe pedindo dinheiro no semáforo. Ela resiste em falar com a nossa equipe, parece assustada, mas acaba cedendo quando digo que não irei mostrar seu rosto. Eu consigo aqui só para comer e para ajudar para pagar na casa que estamos alugando. Ah, sim. E você está procurando emprego? Eu estou arrumando primeiro dinheiro para trazer minha mãe. Para que quede com... Eu quero trazer minha mãe porque eu não tenho com quem deixar as crianças. Deixar as crianças. Minha irmã já não está aqui, está em outro estado. Mas ela está no Brasil? Está aqui no Brasil, mas não está aqui em Cuiabá. Quero trazer para poder que com criança e eu possa sair a trabalhar. Eu penso que eu estou aqui, mas eu lhe dá pena estar aqui um semáforo parar. Eu nunca pensei estar aqui em um semáforo. Ô Tatiane, como a gente estava falando mais cedo, a gente estava fazendo material sobre a questão dos venezuelanos e as crianças nos semáforos, o que a população tem passado muito e visto e se sensibilizado com isso, e se perguntam muito, não é crime o trabalho infantil, a exposição dessas crianças aqui no Brasil? Sim, é crime. Tanto as crianças venezuelanas como qualquer outra criança estrangeira em solo brasileiro deve seguir as regras local, ou seja, as regras da legislação brasileira. E a legislação brasileira, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 5º, ele ressalta, deixa muito claro que nenhuma forma de violência, que a criança não pode sofrer nenhuma forma de violência, opressão, negligência, abusos, maus tratos, e não pode ter o trabalho, é proibido o trabalho infantil, exceto com 14 anos de idade, na modalidade de menor aprendiz, né? Então, essas famílias que estão em território brasileiro, essas famílias venezuelanas, elas devem seguir a legislação local, ou seja, a legislação do Brasil, que proíbe expressamente qualquer tipo de trabalho infantil e também essa situação de opressão, né, de praticamente de maus tratos, que é você colocar hoje uma criança, um bebê de colo num semáforo em Cuiabá, ali numa situação, num sol, né, escaldante, que é Cuiabá, sabemos que é muito quente, e isso daí também configura abuso, configura maus tratos.
Além disso, a criança corre outros riscos, como pode sofrer violência sexual, corre sérios riscos, né? Exato, foi bom você ter tocado nesse assunto, né? Essa pergunta é muito pertinente. Realmente, não só os riscos de estar ali no semáforo, embaixo aí de sol, enfim, mas também tem o assédio sexual, que ela está correndo o risco de estar aí sendo violentada, abusada. Também tem o trabalho infantil, tem também, inclusive, o tráfico humano. A OAB, inclusive, é interessante deixar muito claro que a OAB ela vem trabalhando com essas famílias nas casas de apoio, nas casas de imigrantes em Cuiabá. Inclusive, uma dessas ações foi, inclusive, levar esclarecimento para as famílias, porque muitas das mães, elas não sabem, não conhecem a legislação brasileira, não sabem o que consta no Estatuto da Criança e do Adolescente e acabam levando os seus filhos por falta de conhecimento mesmo. Então, elas são orientadas sobre a legislação brasileira, sobre o que o ECA prevê, para não estar levando esses bebês, essas crianças para semáforos, fazer utilizando dessas crianças para pedir, para usar como um refúgio ali, né? Para que a sociedade se comova, se sensibilize para acabando dando esmola, enfim, né? Então, essas famílias, elas são orientadas, esclarecidas, para não chegar a fazer esse tipo de atitude. Porém, essas advertências, nem sempre elas são consideradas. É isso que a sociedade ela tem questionado muito. Mas e quando você faz advertência, mas a família ela não obedece, né? Ela não respeita. O que é importante trazer à baila nesse aspecto é que as consequências, há penalidades para isso. Ou seja, o Conselho Tutelar ele pode fazer a advertência dessa família, esclarecendo sobre a situação de vulnerabilidade dessas crianças, e se essa família assim não entender e continuar, né, expondo essas crianças nas ruas, né, fazendo elas fazerem pedidos, né, fazer pedidos, esmola, pedir, enfim, continua essa vulnerabilidade, o Conselho Tutelar ele pode, inclusive, notificar essa mãe, né, essa família que está com essa criança, que está com esse menor, e levar a conhecimento da Vara da Infância e Juventude. E aí sim, a Vara da Infância e Juventude tem todo o dever legal de estar verificando a penalidade que vai ser aplicada, mas inclusive uma das penalidades é a perda da guarda. Tá ok, muito obrigado, viu, pelas suas informações, contribuiu muito aqui com o nosso programa. Obrigada, estou à disposição. As mães venezuelanas têm que seguir as mesmas leis brasileiras, a lei não é diferente para elas. Então, assim, caso mesmo orientada, advertida, e ela não aceite as orientações, não atenda as recomendações e reincida, o Conselho Tutelar poderá encaminhar esse relatório para mim, lá na Promotoria da Infância e Juventude, e diante do que ficar documentado, do que ficar provado, dos indícios que tiver, eu posso entrar com uma ação de suspensão do poder familiar dessa mãe, dessa família, para ela perder a guarda dessa criança. Porque a gente tem que ver o interesse da criança. A prioridade nossa é a criança. Para todos ustedes ligados a través de Facebook Live, a través de nosso aplicativo, a través de la radio. Não estamos numa rádio da Venezuela. África Rosbelli é venezuelana e chegou a Mato Grosso há 3 anos. Ela ganhou um programa na Rádio Metrópole, o Tardes Calientes. Mas o Câmara em Ação conta essa história no próximo bloco. A gente volta já.